Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Essa pergunta atravessa o tempo como uma chave invisível que destranca portas que você nem sabia que estavam trancadas. Ela não é apenas uma dúvida racional. Ela carrega uma sede profunda, uma fome de sentido que brota da alma. E se essa pergunta chegou até você hoje, talvez o que você esteja buscando seja mais do que uma resposta. Talvez esteja procurando por paz, por direção, por uma luz em meio a tantos ruídos. Aqui, nós refletimos sobre perguntas como essa, não para encontrar conclusões frias, mas para acender dentro de nós uma consciência maior. Por isso, se esse tema tocar o seu coração, curta esse vídeo e se inscreva. Quando você faz isso, está abrindo caminho para que mais pessoas também encontrem o que está vindo ao seu encontro agora. Uma verdade eterna, que não muda, não falha e não se perde no tempo. E além disso, ao se inscrever, você recebe conteúdos que fortalecem sua fé e sua esperança, porque às vezes tudo o que precisamos é de uma palavra que nos lembre que não estamos sozinhos. Essa pergunta não nasceu com a modernidade. Ela pulsa no coração humano desde os tempos mais antigos. Reis, pastores, pensadores e anônimos se curvaram diante dela. Se tudo tem um começo, de onde veio Deus? É uma pergunta que revela muito mais sobre quem a faz do que sobre o próprio Criador. Revela a nossa finitude, nossa necessidade de lógica, de começos, de explicações. Nossa mente busca causas para tudo, porque fomos moldados por um mundo onde tudo nasce, cresce e morre. Mas e se existisse algo ou alguém que estivesse fora desse ciclo? E se Deus for exatamente essa exceção que confirma a grandeza de tudo o que existe? O fato de perguntarmos por sua origem mostra que reconhecemos, ainda que inconscientemente, que Ele está acima de tudo o que conhecemos. Essa busca não é pecado. Ela é, na verdade, um sussurro da eternidade dentro de nós. E é aqui que precisamos dar um passo a mais. Deus não é um ser como os outros. Ele não vive no tempo, Ele o criou. Antes que houvesse relógios, antes que houvesse começo, antes que o universo pulsasse sua primeira batida de existência, Deus já era. Para nós, isso é desconcertante, porque tudo o que conhecemos tem uma origem. Mas Deus não se encaixa nas nossas categorias. Ele está fora da nossa lógica. Quando dizemos que Deus é eterno, estamos dizendo que Ele não é afetado por ontem, hoje ou amanhã. Ele simplesmente é. Isaías diz que Ele habita na eternidade. O salmista declara, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele não apenas presenciou o tempo começar. Ele deu ordem para que o tempo existisse. Isso muda tudo. Porque se Deus criou o tempo, então Ele está acima dele. E se Ele está acima do tempo, então Ele nunca teve um momento de origem. É difícil conceber isso. Porque nossa lógica grita, tudo tem um início. Mas a verdade é que o início também é uma criação. E Deus é o Criador que não foi criado. É por isso que quando Moisés perguntou o nome dele, Deus respondeu de forma tão sublime, eu sou o que sou. Ele não disse, eu fui ou eu serei. Ele apenas é. Essa declaração rompe com tudo o que conhecemos. Ela é uma afronta à lógica limitada e um convite à contemplação reverente. Deus é a existência absoluta. Ele não depende de nada fora dele mesmo. Ele não veio de algum lugar. Ele é o lugar. Ele não foi feito por algo. Ele é a fonte de tudo. A mente humana tropeça nessa realidade, mas o espírito se inclina em adoração diante dela. E é quando essa compreensão alcança o coração que a fé muda. Porque não estamos crendo em uma força que surgiu em algum ponto. Estamos confiando em alguém que nunca foi afetado pelo tempo, pela matéria, pelas mudanças ou pelas circunstâncias. Se Deus nunca teve um começo, então Ele nunca será abalado.
Ele não pode falhar, não pode se desgastar, não pode ser vencido. Isso traz uma paz que não depende do que sentimos, mas do que Ele é. Quando entendemos que a nossa fé está firmada em um Deus que sempre existiu, podemos descansar. Porque tudo o que Ele prometeu também é eterno. Seu amor não tem data de validade. Sua presença não se esgota. Ele é a rocha que permanece mesmo quando tudo ao redor se move. Mas por que então temos tanta dificuldade de compreender isso? Porque somos limitados. Fomos criados com começo, fim e memórias entre os dois. Nossa experiência é feita de inícios e encerramentos, de processos e mudanças. Pensar em algo que não teve origem nos confunde. E é aqui que entra a fé. A verdadeira fé não é acreditar no que se entende, é confiar no que foi revelado. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas sem que ele possa compreendê-la plenamente. Isso nos mostra que o mistério não é um obstáculo, mas um convite. Um convite à reverência, à entrega, à humildade. Nem tudo foi feito para ser explicado. Algumas coisas foram feitas para serem adoradas, e o fato de Deus ser inalcançável pela mente é a maior prova de que Ele é real. Mas mesmo sendo eterno e invisível, Deus escolheu se revelar. E fez isso de forma extraordinária, através do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não surgiu na história, Ele entrou nela. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Ele é o Eu Sou que caminhou entre os homens. A eternidade se vestiu de tempo, o inalcançável se fez próximo. E ao fazer isso, mostrou que o Deus que nunca teve começo também pode habitar em corações finitos como o nosso. Em Jesus, a eternidade se revela em forma de graça, verdade e amor. E é isso que torna essa mensagem tão poderosa. Porque o Deus que não foi criado, que sempre existiu e que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, conhece você. Antes que você existisse, Ele já te via. Antes que o tempo começasse, Ele já te amava. Sua história não é um acidente. Sua dor não é ignorada. Sua vida não é pequena demais para o eterno. Ele te chama pelo nome. Ele te convida a confiar, a descansar, a se render, porque se Ele sempre foi, então Ele sempre será. E se Ele está acima do tempo, então também está acima da sua dor, do seu passado, do seu medo. Nada está fora do alcance do Deus que sempre foi. E agora, diante dessa verdade, você tem uma escolha. Pode continuar tentando entender com a mente, ou pode se render com o coração. Pode tentar encaixá-lo em uma explicação, ou pode adorá-lo como o mistério que salva. Se essa palavra falou com você, comente aqui: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E se você já anda com Ele, comente apenas: Amém. Porque sua confissão pública pode ser o que vai tocar outra alma neste exato momento. Que o Deus eterno te envolva com seu amor. Que o Eu Sou seja o teu refúgio e que mesmo sem compreender tudo, você escolha confiar, porque antes de tudo existir, Ele já era e sempre será.